Olá, TV Cabral, na Brasil Colonial parte 2, né? Nós vimos o processo de invasão, de dominação portuguesa, e agora vamos ver o processo de invasões na coroa portuguesa. Como eu disse na aula anterior, o Brasil ele foi invadido pelos portugueses a partir de 1500, é a data oficial da chegada dos colonizadores portugueses no Brasil. Mas eles só vão colonizar o Brasil 30 anos depois. Como eu falei na primeira aula, que o interesse era o comércio de especiarias. Enquanto isso, o Brasil ele vai ter invasões, porque o que é que acontece? Quando houve o Tratado de Tordesilhas, assinado pelo Papa, que dividiu o mundo em dois impérios coloniais, foi o que aconteceu. Os países não aceitaram, que foram tardios no processo de dominação. A França não aceitou essa divisão do mundo entre Portugal e Espanha. Os ingleses, então, esses países vão começar a fazer o que aí? Pirataria. Os ingleses. E os franceses, eles já tinham contato aqui, porque, como todo mundo sabe, na relação entre metrópole e colônia, o que é que vai acontecer? A metrópole tinha exclusividade. Então, no caso, a metrópole portuguesa ela tinha exclusividade nesse processo de pau-brasil, depois a cana-de-açúcar e a mineração. Então era que se dava esse processo aí. E os franceses são os primeiros povos a romper, a não aceitar a divisão do mundo entre o Império Colonial Espanhol e o Império Colonial Português. Então eles vão invadir isso aqui. A primeira invasão portuguesa, francesa, se dá no Rio de Janeiro, que é a França Antártica. Não é Esquincariol, não é Bavária, mas é o quê? É Antártica. Eles vão invadir aqui a França Antártica, que é o Rio de Janeiro. Como eles já tinham contato com os índios, vão contar com os índios tamoios. É a chamada Confederação dos Tamoios. Então, eles vão se juntar com os índios tamoios e vão estabelecer a invasão aqui. Essa invasão se dá na época dos governos gerais, que é Mendes Sá que vai reprimir essa invasão aqui, que é 1555. E o objetivo era o que dos franceses? O pau-brasil, a extração do pau-brasil, que era um produto importante. Eles são expulsos da Baía de Guanabara, não logram êxito, e vão se estabelecer onde hoje é o estado do Maranhão, que é um forte chamado São Luís, que é a capital do Maranhão. Se dá esse processo de invasão. E aí, né, começa o quê? Vai começar também um processo também chamado os bandeirantes. Os bandeirantes vão ter o papel de expulsar os estrangeiros. Então, nesse processo de formação territorial, nós temos o quê? As duas invasões. A invasão, primeiro francesa, que se dá existe esses fortes, não sei se vocês vão ver na imagem aí, e estabelece o quê? Fortes que vão combater a invasão francesa no Brasil, né? Principalmente na Baía de Guanabara. Eles vão criar um forte em São Luís do Maranhão, que é a França equinocial. A partir de 1612 se dá essa dominação lá. Até eles, que hoje é a Guiana Francesa, que é um território francês no território brasileiro. A segunda invasão, essa é mais definitiva, são os holandeses. Porque qual é o motivo dessa invasão holandesa no Brasil? Só para a gente tem que contar uma historinha bem rápida aqui. Os holandeses, eles são os povos que vão financiar, por exemplo, quando Portugal criou o sistema de capitanias hereditárias, quando os portugueses criaram esse projeto aí, o que é que vai acontecer? É a Holanda, são os judeus holandeses que vão, na verdade, financiar todo o açúcar. A mão de obra é financiada pelos holandeses. A mão de obra escrava que era cara a comprar, nem todo o senhor de engenho tinha condições de comprar escravo, se comprava como peças, que são os povos africanos que vêm para cá escravizados. E o que acontece? Então, esse é o contexto aí. Quem financia, presta atenção, porque são vários fatores para essa invasão holandesa no Brasil. Primeiro contexto, a Holanda vai financiar o sistema de capitanias hereditárias no Brasil. E segundo elemento, lá em Portugal vai ter uma sucessão pelo poder. Como assim? Dom Sebastião, ele morre na batalha de Alcácer-Quibir, em uma cruzada,
Quem é Dom Sebastião? Era o rei de Portugal, morre ele. Vem Dom Manuel, morre também. Então não fica ninguém no poder. Não tinha nenhum sucessor no poder. Então quem é que vai estabelecer a sucessão? Quem é que vai reivindicar? O primo mais próximo. Quem é o primo mais próximo? Filipe II. E aí estabelece o quê? Então Filipe II passa a ser o rei de Portugal e o rei da Espanha. De forma resumida aí. E o que é que tem a ver isso com a Holanda? Porque a Holanda, antes de vir estabelecer comércio com o Brasil, porque a Holanda é que fazia o comércio e o refino do açúcar, porque a Holanda tem investido nisso aqui. Então quem fazia o refino e o comércio eram os holandeses. Então eu investi, eu tinha que lucrar com o meu investimento. Eu que começava o açúcar na Europa, os holandeses. Com a União Ibérica, a Holanda, antes desse processo, pertencia ao domínio espanhol. A Holanda se libertou. Quando Filipe II percebeu que a coroa portuguesa, que o Brasil, que tinha um negócio econômico com a Holanda, com a Holanda, com a coroa Brasil, ele impede esse comércio. E o que acontece? Aí os espanhóis resolvem, né, resolvem o quê? Invadir o Brasil. O que é que eles criam? Eles criam a Companhia das Ilhas Ocidentais. Essa companhia visava o quê? Manter o comércio, porque eles tinham investido dinheiro. Eles não iam perder dinheiro com isso. Eles tinham investido, então eles resolvem invadir o Brasil. Primeiro local vai ser na Bahia. Eles não logo isso na Bahia. Então quando você vê esses fortes, estão relacionados a invasões estrangeiras no Brasil. Esse forte aqui na cidade de Salvador, atualmente, está lá como vestígio histórico dessas invasões. E não logram êxito. Eles são rechaçados pelos navios, pelos portugueses. E na verdade a consolidação se dá em Pernambuco, que é a invasão que eles vão passar mais tempo aqui. Porque o Nordeste era o centro econômico do açúcar. Porque você sabe muito bem que tudo começou pelo Nordeste. E no Nordeste é chamado o quê? O Brasil holandês. É nesse Brasil, porque qual era o objetivo número 1? Alguns autores chamam isso a guerra do açúcar. Era estabelecer o que eles tinham investido com o sistema de capitalitárias. Não iam perder o investimento. Então eles resolvem invadir para manter uma questão meramente econômica. Na invasão aqui, vão ter reações. O Arraial de Bom Jesus vai reagir com Albuquerque. Mas o que é que vai... O Jornal de Albuquerque, o que é que vai existir aí? Eles vão contar com a ajuda de quem no território? Com a ajuda de um senhor de engenho também, que é da cidade de Porto Calvo, que é o Calabar, Domingos Fernandes Calabar. Era o senhor de engenho. Então ele deve optar pela dominação portuguesa, ele opta pela dominação holandesa. E há essa discussão, ele era traidor. Não era traidor que não tinha pátria, ele opta porque era mais rentável. Porque no primeiro momento os holandeses invadem a cidade, tocam fogo nas cidades. E o que é que Calabar tem a ver com essa invasão? Calabar vai facilitar a entrada dos holandeses por Barra Grande, que é a atual cidade de Maragogi, no litoral alagoano, litoral norte alagoano. Ele vai facilitar, porque ele conhecia a região. Atualmente foi encontrado um fortinho em Porto Calvo, ainda tem igreja em Porto Calvo, ainda tem o que sobrou do engenho lá na época em Porto Calvo, tem vestígios disso aí, documentos da cidade, que é o segundo núcleo de povoamento de Alagoas, que é Porto Calvo. Então ele facilita. No segundo momento, os holandeses vão financiar o senhor de engenho, porque o que interessava a Holanda? O grande comércio, porque o açúcar era um produto altamente rentável para a economia europeia. Era cobiçado na Europa o açúcar, como as grandes especiarias, que veio da Índia. Né? Aí tem toda uma história das especiarias, dos hábitos, tudo isso aí. Então Calabar vai facilitar a dominação. Vão ter lutas sucessivas entre holandeses. Já no final, eles vão ficar aqui, é o chamado Brasil holandês. Eles vão trazer para cá o Conde Maurício Nassau, né? Que ele vai estabelecer um governo holandês. Ele moderniza uma cidade de Pernambuco, de Recife, principalmente Olinda e Recife. Vão ter invasões aqui em Penedo, vão ter invasões em Porto Calvo, em Porto de Pedra, a facilitação que Calabar conhecia o território. Então as invasões pretendiam o quê? Estabelecer. Então eles vão ficar, o Brasil holandês no Nordeste
e vai nas outras regiões do Nordeste. Vai ficar de 1630 a 1654. Depois daí vai ter o que? A Guerra dos Guararapes. Aí os senhores de Engenho vão reagir à invasão holandesa por conta própria, não por pacto que existia com a coroa portuguesa. E depois a coroa vai se estabelecer, volta a dividir, volta a ter coroa a Espanha e volta a ter Portugal, sem a dominação de Filipe II. Então é o chamado Brasil holandês aí. Ok? Então a gente se encerra nesse processo e a gente continua na próxima aula sobre ainda o Brasil colonial. Um abraço.